Bom, Francis Bacon, né, filosofia moderna, ele fala: você tem o ídolo da caverna. O que é o ídolo da caverna? Você está preso dentro de uma verdade que é uma verdade sua, verdade individual. VI, verdade individual. Você está preso dentro de uma caverna. Colocaram você dentro de uma caverna e o que você aprende dentro do seu mundo é a verdade. Você nem imagina que existe vida lá fora. Você não tem ideia como que é o mar de verdade, como que é o pássaro de verdade, como que é o cavalo de verdade. Você não sabe como que é o homem de verdade. Você só está preso no seu preconceito, para usar uma palavra moderna, tá? Preconceito é uma palavra do vocabulário de agora, tá? Está preso no seu preconceito. É o que a tua mãe e teu pai te ensinou, que o teu pastor te ensinou, que o teu líder te ensinou, que você aprendeu com um livro que você leu. E é por isso que a gente, assim, aconselha você a ler todos os livros que vierem na sua mão, de todos os autores, inclusive aqueles que você não gosta. Essas leituras aí é por quê? Para você poder sair da caverna. Ah, eu só leio esse livro. Se você só lê esse livro, você está numa caverna. O livro é a sua caverna. Eu só assisto esse programa, então esse programa é a sua caverna. Eu só fico na Tiradentes, evito sair da Tiradentes. Tiradentes é a sua caverna. Ah, eu sou um homem caseiro. A sua casa é a sua caverna. Porque é a sua verdade individual. Se você não estiver disposto a enfrentar isso aqui, destruir esse ídolo mesmo, você não vai ter acesso a outra verdade. Porque desde a antiguidade o pessoal fala de uma verdade chamada verdade universal, VU. Essa verdade universal aqui é uma revolução. Por quê? Você imagina uma pirâmide. A verdade universal é essa daqui, ó, no topo da pirâmide. E aqui para baixo? Aqui você tem a verdade toda fragmentada. Cada um de nós tem um pedacinho de verdade para poder sustentar. E você acha que a sua verdade particular é a totalidade da pirâmide. O seu bloco particular é a única parte da pirâmide que te interessa. É o seu bloco, é o seu pedaço de pedra. E ali está toda a verdade. E quando você está estudando filosofia, você vai descobrir que não. Além de tudo, a pirâmide, para ajudar, ela tem 4 lados. Quer dizer que são milhares e milhares e milhares de pedaços de blocos, cada um com o seu. Para você chegar no topo da pirâmide, tem que construir a pirâmide. Você vai ter que juntar o seu pedaço de pedra com o pedaço de pedra do outro, que pode ser justamente o seu inimigo, o seu contrário. Se você descartar o seu inimigo, a corrente teológica, filosófica, científica que você detesta, se você descartar ele, acabou para você o encontro da verdade. Teu ídolo te venceu. Ah, eu sou presbiteriano e com presbiteriano eu não estudo com luterano. Acabou para você. Acabou. Você vai ser presbiteriano, coloca uma plaquinha no peito e sai dizendo que você é presbiteriano, batista, etc. Agora, enquanto você vai para o mundo das ciências ou do conhecimento, epistemologicamente falando, você vai ter que abrir mão da sua particularidade em nome da ciência. E por ciência, entenda, conhecimento, em nome do conhecimento universal, aquele que está no topo da pirâmide. Se você não juntar tudo quanto é bloco e ajudar o cara que está do outro lado a trazer o bloco dele para cá também, você não constrói a sua pirâmide, você não chega no topo dela. Até colocar essa pedra angular aqui em cima, que é uma só, demora muito tempo. Por isso que o Platão vai propor o mundo das ideias, está muito, muito acima. Mas não é o caso do novo órgão do Bacon. O Bacon diz o seguinte: ó, antes da gente pensar em construir essa verdade eterna, absoluta, completa, vamos pegar os blocos que estão aqui espalhados e vamos vencer os ídolos da caverna. Você tem que abrir mão temporariamente, como diz o Descartes, tá bem? O Descartes, ele fala que nós temos que ter uma moral provisória, MP, moral provisória, ou ética provisória, ou verdade provisória. O que é a moral provisória? É uma mochila que você coloca nas costas e você coloca mantimento dentro dela, porque você tem que caminhar. Você tem que ter alguns valores, até você trocar de valores, até as latas se esvaziarem. Não dá para você chegar num zero absoluto. Um zero absoluto, você é amoral. Amoral não tem valor nenhum. Você é zerado. Isso é impossível. Você não consegue fazer isso. Por isso você precisa de uma moral provisória, ou uma verdade provisória. Vamos pegar essa pouquinho de verdade que você tem e vamos caminhar. Coloca a tua mochila nas costas, eu coloco a minha, a gente vai comer no mantimento no meio do caminho, pega a lata vazia e joga fora. Quer dizer que a gente vai começar a descartar alguns valores
nós vamos descartar algumas verdades, e quando a gente descobrir que não é verdade, que é uma lenda, que é um mito, que é um ídolo, que é falso, você tem que jogar fora. Pega o produto, vê a validade, está vencido, joga fora, caducou. Tem verdade que é caduca, ela não serve mais, porque não era verdade antes, não é verdade agora, e se você quer manter, não vai ser verdade lá na frente também. Não adianta. Você é provisório, eu reconheço, coloco o rótulo assim, ó, prazo de validade. E agora que a gente está na pós-modernidade, isso aí é muito mais rápido. Verdades absolutas na pós-modernidade é um produto de prateleira, em promoção. O cara vai lá, pega, leva para casa e descarta. Isso é nosso tempo, século 21. Só que isso já começou lá no século 16. Vamos mexer com as verdades. Comecei a desmontar os ídolos da caverna, aquela verdade individual, única e absoluta. Aí ele fala, aí surgem os ídolos do fórum. Tem caverna e tem fórum. São 4 que ele fala, tá bom? São 4. Você imagina um templo, tá bem? Onde tem 4 guardiães. Você imagina 4 camadas de lixo em cima de um diamante que está lá no fundo. Então você tem os ídolos da caverna e o que ele chama de ídolos do fórum. Os ídolos do fórum mostram os problemas de comunicação entre os homens. As palavras são tidas como idênticas às coisas que designam, e além disso, raramente há um acordo sobre o que significam. Mais ou menos o seguinte: aqui, caverna, verdade individual. Aqui é um problema de linguagem. O que é linguagem? Você tem o objeto, o de objeto, ó, o objeto, e aqui você tem o nome do objeto. O nome. Alguém deu um nome para esse objeto. Só que esse objeto, vamos colocar a letra F aqui, ele é um fenômeno. É o objeto que se apresenta para você nesse formato. Isso aqui é um apagador. É um fenômeno. Só um apagador. É o fenômeno, é o objeto. Aonde eu for, vamos chamar de objeto. E muitas vezes a gente colocou um nome no objeto que não tem nada a ver com ele. O que significa? Que por baixo do objeto existe um noumeno. Noumeno. Esse noumeno aqui, quem vai trabalhar, olha só, quem vai trabalhar isso aqui lá na frente é o Kant. O Kant é a coisa em si, ó. Coisa em si. Uma coisa é o fenômeno, ó. Fenômeno. Fenômeno é a coisa que aparece, é o objeto diante dos meus olhos. E o noumeno? O noumeno é a coisa por baixo do objeto. É aquilo que deu origem ao objeto. É a coisa em si. Aí você fala, a coisa em si, isso aqui é um apagador em si? Não. Madeira. Madeira. Uma estopa por cima. Por convenção a gente chama de apagador, porque ele faz o que? Ele apaga. Mas quando ele foi originado lá no meio do mato, a árvore que deu origem à madeira que se transformou num apagador, era isso? Não. Se tornou apagador. É a coisa, depois de trabalhada. Quer dizer que é um conhecimento que o Bacon vai falar. É um conhecimento artificial. Isso aqui é problema para nós. Isso aqui é artificial. É criado. Artificial não é autêntico. Ou não é original. Não é essencial. Artificial. Foi transformado pela arte. Alguém meteu a mão lá e transformou o objeto. Construiu o objeto. Aí eu estou usando uma ilustração. E se fizeram a mesma coisa com a verdade? Essa é a lógica que ele está utilizando. Eu estou falando do apagador. Eu estou falando de um relógio. Eu estou falando de uma mesa. Mas e se fizeram a mesma coisa com a verdade que você acredita que é absoluta? Vida eterna, Deus, paraíso, Jesus. Se fizeram a mesma coisa, te apresentam um objeto, você acredita que o objeto é real, mas ele é artificial. Ele foi modificado. Do ponto zero, ó, noumeno, do ponto zero até aquilo que chegou na sua mão, o pessoal transformou, e transformou através das palavras. Eu estava estudando um pouco sobre a tradução do Novo Testamento que o João Ferreira de Almeida fez. Eu estava lá lendo o Evangelho de João, e lá no Evangelho de João
ele estava usando assim, ó. O que eu descobri, né? No dia estava assim, ó. Seguinte. No dia seguinte. E o que eu comecei a descobrir? Que o nosso S de hoje era F antes. O S de hoje que a gente usa é um F. E tem tudo a ver, pode ver que é um S mesmo. Ó, é o S. É o S. Aí vieram e ele estava cortado. E o que fizeram agora? Tiraram. Ficou assim. Aí deram uma melhoradinha. Uma cobrinha, um sigma. O que quer dizer isso aí? A linguagem, ela modifica o sentido da verdade. A palavra que você utilizar, ela pode colocar a verdade num outro canto, num outro mundo, não tem nada a ver com o que você está falando. Sabe aquela história do chibolete e cibolete? Modifica o cidadão, modifica o objeto. Eu estava tendo uma discussão ontem com uma pessoa, não uma discussão, né, mas uma aula. Aí a menina perguntou o seguinte: falaram para mim que Deus é título e não é nome. E eu, nas minhas reservas religiosas, né, não queria dizer isso para ela. Mas no final eu falei: mas é verdade. Deus não é nome. Deus é um dos títulos que a gente dá à divindade, ao eterno. Poderia ser outro. E de onde vem Deus? Deus antigamente era Deus. Esse Deus aqui era o antigo Teos. E esse Teos aqui é o mesmo Zeus. Teve uma modificação. Zeus é Teos e Teos é Deus. E Deus veio da palavra dia. Dia para indicar a palavra luz. Da onde é a origem do nome Deus? Da luz. Teve uma associação de ideias, luz com Deus. Assim como a luz ilumina a todos, Deus também ilumina a todos. Mas até chegar nessa ideia aqui, ó, olha o tempo que passou. Quando você vê o pessoal adorando o sol, não é que eles são idiotas. Estou adorando o sol. Não, a grande maioria sim, porque tem uma religião antropomórfica, né? Uma religião idolátrica. Mas os gênios da religião, os sábios, os sacerdotes, sabem muito bem que o sol em si não é uma divindade, mas que ele está escondendo a divindade, como se a divindade estivesse por trás do sol. Por que eu estou falando isso? Olha só quanto que a gente pode estar enganado na nossa verdade, porque a nossa linguagem ela é artificial. É uma linguagem que a gente criou para se comunicar. Você está disposto a bater no seu vocabulário teológico? Olha só o que o Bultmann fez. O Bultmann ele fez a demitização. O Bultmann foi um teólogo assim, que muita gente gosta e muita gente desgosta. Mas o Bultmann ele fez isso, ele demitizou. Ele disse que o Novo Testamento tem uma linguagem mítica, que quando se fala de anjos e demônios e alguns fenômenos que são milagres, a ciência moderna mostra que não são nem anjos, nem demônios, nem milagres. São fatos da natureza, eventos psicológicos, etc. e tal. E o Bultmann disse: a gente tem que aprender a ler o Evangelho agora com uma linguagem de hoje, uma linguagem científica de agora. Dá para fazer isso? A gente não consegue. Eu não consigo. Eu quero ver demônio, demônio. Eu quero ver anjo, anjo. Eu quero ver alma, alma. Eu quero ver céu, céu. Eu quero ver paraíso, paraíso. Só que é uma linguagem metafórica. O Bultmann fala: vamos demitizar? Vamos arrancar essa linguagem mítica e vamos colocar um termo equivalente hoje. Por exemplo, esquizofrenia. Vamos colocar lá esquizofrenia ao invés de demônio. O que vocês acham? Muito difícil, né? É a proposta do Bacon. É você chegar num ponto e falar o seguinte: a minha linguagem está errada. Eu faço teologia. Obrigado, Austin. Eu faço teologia, eu uso um vocabulário teológico e eu preciso saber se a linguagem que eu estou utilizando na teologia é um termo apropriado. Os teólogos antigos descobriram que não tinha uma linguagem na Bíblia para falar da Trindade. Não tinha. Não se fala em Trindade na Bíblia. Simplesmente não se fala. Aonde que os caras foram buscar o termo Trindade? Foi necessário um advogado, um cara que veio de fora, que era interessado em filosofia e que usava a palavra Trinitas por causa do triunvirato, que eram 3 imperadores que faziam o governo de Roma. Trinitas. Ele foi lá e pegou Trinitas, que é um triunvirato, uma trindade, uma triunidade,
E ele pegou do mundo das ciências jurídicas e trouxe para a teologia. Deus é uma trindade, Deus é trinitas, Deus é triuno. Ele foi buscar lá fora. E foi tão boa a linguagem que o pessoal falou: vamos usar para sempre. Vamos usar para sempre. Se você não tem um termo correto, você pode estar com uma verdade que é uma verdade artificial. Só foi construída, como disse o Descartes, provisoriamente, só para você andar um pouquinho com ela. Você está disposto a bater nesse ídolo aqui? Ídolo do fórum? Aqui o livro fala de 3 ídolos. Ídolos da caverna. Aí ele fala o ídolos do fórum e os ídolos do teatro, que apontam as doutrinas filosóficas que, como o teatro, não passam de invencionices especulativas. Isso aqui é de amargar qualquer um. Ídolos do teatro. O pessoal foi lá e fez uma filosofia sobre o canto do galo. Por que o galo cantou quando Pedro negou? Teatro. Isso aqui não passa de imaginação fértil. Imaginação fértil. Imagina quanta verdade é dita em nome de Deus. Você diz a bobeira que foi, no final você fala: Deus me falou, Deus me mostrou, Deus disse. Quanta verdade é endossada com a falsificação de assinatura. Nem mandei, diz Deus. Mas aí a pessoa fala: Deus que me mostrou, Deus que me falou. Pronto. E aí ele fala: você está disposto a descobrir o que é teatro no seu arcabouço teológico ou filosófico? Você está disposto? E quando você descobrir que não passa de encenação, é só encenação, não tem substância nenhuma, é só aquele momento, você vai ter coragem de chegar e falar: é farsa isso daí? Bom, ele está num tempo de que ele fala: se você mexer com o ídolo vai se revoltar contra você. Está disposto? Porque a sua verdade que você tanto ama não está na superfície, está lá no fundo da terra, aí está enterrada. Por isso você vai ter que fazer o trabalho de um arqueólogo. O arqueólogo chega com pá e picareta? Não. Os arqueólogos primeiros, eles chegavam assim, pá e picareta, destruindo todo o sítio arqueológico. Os arqueólogos de hoje não, eles chegam com vassourinha. Tem que chegar lá varrendo pó, até chegar no círculo arqueológico lá embaixo e encontrar as moedinhas de 2.000, 3.000 anos atrás. Não pode perder nenhuma peça. Você vai ter que fazer isso. Você agora está tendo uma aula de filosofia. Quero saber verdade sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre os anjos, sobre a Bíblia. Eu quero saber se a Bíblia, quando eu estava lá estudando teologia básica, sabe, nível básico, vocês estão no 3º ano. Ano que vem, ponto final. Quando vocês estavam lá no começo do curso de teologia, curso de bibliologia, aí chegaram a ensinar para você a teoria, teoria da inspiração plenária e verbal da Bíblia, dando a impressão de que a Bíblia chegou na mão de vocês assim, pronta. Bibliologia bem romântica, bem idealizada. Daqui a pouco vem o Abraão e fala o seguinte: o mito da criação. Como assim mito da criação? O mito do Éden, o mito da serpente, o mito da jumenta que falou com Balaão. Aí você que está com aquela teologia romântica, a Bíblia é a palavra de Deus, plenamente inspirada, verbalmente inspirada. E aí chega um professor de teologia e chama de mito. Ou você larga a teologia, ou você bate no professor, ou você vai descobrir o que o cara quer dizer com isso. O que significa isso? Vou ter que caminhar até o fim. E você vai para a história do cânon, e você estuda a história do cânon, e você descobre que teve modificação em alguns textos, e que alguns textos eles são coxa de retalho, e que tem texto que tem o nome de Paulo que não foi Paulo que escreveu, e que o pessoal usou lá os mesmos recursos que a gente utiliza hoje: gramática, léxico, dicionário, concordância, morfologia. O pessoal usou o mesmo recurso que a gente usa hoje. Aí você descobre que depois quem fez a coleção dos textos foi um cara que não tinha nada a ver com o texto, nada. E ele colocou a ordem que ele quis, porque ele era o dono dos manuscritos. Se fosse para colocar numa ordem cronológica, chegam os críticos e falam: a gente deveria ter um manuscrito chamado manuscrito Q, um manuscrito original, que nem é um manuscrito, é um monte de retalho
que alguém pegou e colecionou as frases de Jesus. Manuscrito Q. Esse manuscrito Q foi utilizado por Marcos. E Marcos ele pegou as histórias, tudo, e ele foi colando as histórias. Ele dizia no dia seguinte, mas não era no dia seguinte, é 3 meses depois, 1 ano depois, 6 meses depois. Foi antes, e o cara falou que foi no dia seguinte. Porque na hora que Marcos estava escrevendo, ele estava juntando os papéis. Um monte de bilhete espalhado com falas de Jesus, porque Marcos mesmo não seguiu a Jesus. Marcos, um provável discípulo de Pedro, que ouviu algumas histórias de Pedro e que resolveu escrever Marcos. E que quando ele escreveu, ele não escreveu capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 16. Na verdade, ele foi transcrevendo, ajuntando bilhete, sem uma ordem cronológica exata, mas sim uma ordem aproximada. No terceiro ano você já sabe disso. No terceiro ano. Mas lá no começo, quando você tinha curso básico de teologia, bibliologia, a Bíblia é inspiração plenária e verbal, você tinha a ideia de que o livro já veio pronto. E não veio pronto, alguém mexeu no livro. Mexeu no livro para poder você entender. Aí você pega um livro que nem o Apocalipse, que é um dos que eu, pela graça de Deus, ainda continuo estudando. Aí você encontra o cara falando o seguinte: olha, o Apocalipse ele foi mexido, porque o grego dele não dá para ler. O grego dele é o grego de um cara da roça. O cara da roça que não conhece ortografia direito. Tinha que ter 2 S, ele coloca um S. Tinha que concordar e ele não concordou. Tinha que passar de um tempo para o outro, ele não passou. E agora, quando você lê o Apocalipse em português, você percebe isso? Não, você não percebe. Porque alguém arrumou o texto para a gente. Alguém arranjou o texto, colocou de um jeito coerente, inteligível. Alguém mexeu no texto. Aí você fala como teólogo cristão, mas isso abala a teoria da inspiração plenária e verbal? Abala, lógico que abala. Não tenha dúvida, isso é uma verdade incontestável. Ou incontestável é muita coisa a falar, tá? Mas assim, é uma verdade. Abala a teoria, porque é teoria, da inspiração plenária e verbal. Letra por letra, sentença por sentença, pensamento por pensamento, ideia por ideia. Desde Moisés até João. Abala. Se você vai superar isso ou não, espero que sim. Não é fácil. O Bacon fala: você está disposto a mexer nisso aqui? Como que você vai fazer para pregar depois, se você não crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Como que você vai fazer depois para ensinar, se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Que do jeito que ela está aí, ela realmente é a boca de Deus. Que não está faltando nada e não tem nada sobrando aí dentro. Você vai conseguir? Se você souber que o livro de Jonas é uma novela, não aconteceu. Quem disse isso? A crítica textual. Você crê nos críticos ou você crê na teoria de que aconteceu mesmo um homem lá no ventre da baleia por 3 dias? Ah, porque Jesus falou lá. Será que Jesus não está citando uma novela? E se for uma novela e não for uma verdade, nunca mais você prega em Jonas? Como que você vai fazer? Estudar isso da filosofia tem esse probleminha aí. É para mexer com aquilo que você acha que acredita que é verdade. Vamos desenterrar. Se for, continua. Se não for, desmantela. Só que se desmantelar uma pecinha do seu quebra-cabeça, pode ter certeza, você vai perder o gosto pelo quebra-cabeça. Você vai perder o gosto. Por isso tem que ter um cuidado. Agora eu acho que já dá, né, Milton?